Fala galera, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso, esse é o Bernardo Coimbra e esse é o Toque Passa, o podcast do Jornal Globo aqui no estúdio da nossa redação. Por aqui teremos sempre um convidado do mundo da bola para passar limpo os principais temas de sua carreira e também falar sobre temas atuais do futebol carioca, brasileiro e mundial. E hoje quem veio aqui conversar com a gente é o jornalista Antônio Nascimento, popularmente conhecido como Tuninho. Editor do Globo por 16 anos, entre a década de 90 e os anos 2000, Tuninho é um dos autores do livro que fala sobre os 100 anos do jornal e do Grupo Globo, que será lançado até julho. Além disso, também foi secretário nacional do futebol e da defesa dos direitos do torcedor no Ministério do Esporte durante o governo Dilma. Boa tarde, Tuninho. É um prazer te ter aqui com a gente. Eu que agradeço estar aqui nessa casa, né? Vou usar um termo de futebol, né? 23 anos aqui, joguei nessa casa. É muito bom sempre voltar aqui. Tuninho, vamos começar o papo. No dia 29 de julho, o Jornal Globo e, consequentemente, o Grupo Globo completarão 100 anos. E desses 100 anos, o Caderno de Esporte teve uma participação intensa, tanto no futebol carioca quanto no futebol brasileiro, e ajudando a internalizar o sentimento dos torcedores e afins. Eu queria que você contasse para a gente algumas histórias da sua experiência, tanto no Caderno de Esportes aqui, quanto nesses seus estudos para ajudar a escrever o livro que vai falar da história do jornal. Eu acho que o esporte do Globo, e que me perdoe as outras editorias, sempre foi fortíssimo, não só no Globo, né, na Rádio Globo e na TV Globo. Então, o esporte no Globo sempre fez uma tradição imensa, independentemente da situação política, econômica, seja lá o que for, o esporte do Globo foi sempre reconhecido como uma excelência. Entendeu? Sempre com uma coisa que disputava, digamos, com os outros jornais aqui de São Paulo. Então eu acho que uma das características do Globo, e outra coisa que eu acho fundamental também, é que o esporte do Globo sempre teve o bom humor, a emoção. Eu me lembro que na década de 90, o Juca Kfouri, jornalista paulista, tinha um programa na TV Cultura, me chamou para fazer um debate com o Melquiades, que era o editor da Folha de São Paulo, sobre esse bom humor, essa emoção do jornalismo do Globo e o mau humor, para baixo do jornalismo de esporte da Folha de São Paulo. Senão hoje nem existe mais jornalismo de esporte da Folha de São Paulo. Então, essa foi talvez uma das grandes características do Globo, essa emoção. Passar para o leitor toda essa emoção. E nesse livro aí eu estou cuidando da parte, vamos deixar bem claro, do capítulo de esporte, do livro de 100 anos do Globo, que são 10 jornalistas, cada um escrevendo sobre uma área específica. O meu é sobre esporte. Então é fascinante, porque você pega desde o início do Globo, e é engraçadíssimo, porque a primeira notícia de futebol do Globo é a chegada da Universidade de Coimbra de Portugal, que é fazer amistosos com o Vasco. Tem a menor importância isso. Inclusive, no primeiro dia de esporte, o mais importante é o remo, não é o futebol. O remo tem um espaço maior e o turf. O futebol está em terceiro. E você ter Mário Filho, por exemplo, que na campanha do Maracanã, o Globo teve um papel fundamental na construção do Maracanã. Por exemplo, Carlos Lacerda queria fazer em Jacarepaguá, Ari Barroso aqui onde é hoje o Maracanã. E como foi importante a campanha do Globo através do Mário Filho, que é engraçadíssimo, o Mário Filho conheceu o Dr. Roberto Marinho jogando sinuca. E o Dr. Roberto traz o Mário Filho para ser editor de esporte. E aí nasce o esporte do Globo. Ele não existia antes, ele passa a existir com o Mário Filho, que depois o Dr. Roberto, inclusive, ajuda a criar o Jornal dos Esportes. Então o Mário Filho fica nos dois lados da ponta, né? E nesse período de 100 anos de jornal, você teve na casa durante 23 anos, né? Eu fiquei um quinto, né, dos 100, meu Deus, estou velho. Eu fiquei no esporte 20 anos, 16 como editor e depois como redator e tal. Quer dizer, meu Deus do céu, para que lembrar isso, cara? Nesse período todo tem Copa do Mundo, Olimpíada... Eu fiz, por exemplo, como editor, 4 Copas e 5 Olimpíadas. Olimpíadas de Atlanta, 96, a Londres, 2012, Copa de 98, do Ronaldinho lá tendo chilique, e até Copa da África do Sul em 2010, quer dizer... E como eram essas coberturas? Como é que você organizava a equipe? Como é que você montava Era um momento bem diferente do que é hoje, entendeu? O papel era fundamental. Não tinha internet ainda. Ela começa depois nas últimas Copas, mas era fascinante, mas era um desgaste, porque você ficava quase... Por exemplo, eu fiquei uma Copa, se não me engano, da França, 45 dias sem tirar folga. E eram equipes muito grandes. A Copa da França, por exemplo, se não me engano, foram cerca de 20 pessoas. Todo mundo queria ir para a França, evidentemente. Claro. Todo mundo queria ir. Então foi muito interessante, porque você pega uma Copa como 98,
Lembrando que o Brasil tinha sido campeão em 94, você pega uma Copa de 98 na França, que tem aquele problema com o Ronaldo, e o Brasil perde a final, ganha logo em seguida, quer dizer, teve esses fracassos e essas grandes vitórias. Pelo menos eu vi o Brasil ser campeão em 2002. Trabalhei para o Brasil ser campeão, fizemos um caderno de 48 páginas. 48 páginas? É algo 24. Um caderno com o título e mais 24 do perfil de jogador, capas dos outros títulos e tal. Era um momento que se trabalhava muito com quantidade, tá? Não como hoje, mas era um momento que se trabalhava muito com quantidade. 48 hoje é algo inimaginável. Não, né? e você imagina que, por exemplo, numa Copa que você perde na final, 98, tinham esses mesmos 48 páginas, certo? Você tinha que fazer antes. Então 24 foram pro lixo, tá? Exatamente, que nem aquela que a gente deixa pronto quando o time vai à final e... Uma final de Libertadores, uma final de Copa do Brasil, e ele perde isso, meu Fluminense, isso vai embora. Né? Meu Fluminense. Em 2008. Como é que foi essa experiência de 2008, especificamente? Do Fluminense? Eu preciso falar disso? Não, uma coisa que eu sempre, e isso é importante, eu sou fluminense, óbvio, todo mundo sabe, todo mundo não. E eu sempre era um suíço sendo editor de esportes, entendeu? Então, uma coisa não afetava a outra. É claro que, pessoalmente, me doeu muito aquela derrota para a LDU aqui. Mas eu conseguia abstrair disso, entendeu? Eu não podia ficar irritado, arrasado. Você tinha um outro lado. Então, não tinha... Isso eu acho que eu conseguia fazer muito bem. Cortar esse lado torcedor e ser, na verdade, um editor de esporte. Não um torcedor. Quer dizer, nem sempre... Eu acho que as pessoas conseguem fazer isso. Eu acho que eu consegui fazer direitinho pensando numa massa rubro-negra monstruosa que existe no jornalismo e na torcida, em tudo. E eu era fluminense, né? Agora, pensando não com a mente de um jornalista, mas com uma pessoa do público geral, assim, quando a gente imagina uma grande cobertura, a gente imagina que a maior quantidade de pessoas possíveis vai estar nessa grande cobertura. E uma particularidade sua, nesse tempo todo de jornal, tanto nessas 5 Olimpíadas, quanto nessas 4 Copas do Mundo como editor, e nenhuma você esteve lá presencialmente, né? Você sempre preferiu estar aqui no Rio de Janeiro ajudando. Eu brinco, e não tenho nada contra os editores que viajam, pelo amor de Deus. Eu sempre brinco daquele filme Apollo, que fala Houston, I have a problem. Eu me coloco assim, quer dizer, a nave é lançada em Cabo Canaveral, mas logo depois de lançada, é Houston que cuida dela. E se der um problema lá em cima, vai ser Houston que vai resolver. Então eu acho que eu tenho que ficar em Houston. Eu tenho que ficar na chefia daqui controlando o que está acontecendo. Eu não posso ficar lá. Essa era a minha visão, tá? Continua a ser. Então era melhor eu controlar aqui, ainda mais. Eu sentia como a torcida brasileira estava vendo. E é engraçadíssimo numa Copa do Mundo, a visão que nós aqui na redação, no Brasil, temos de uma Copa do Mundo, é completamente diferente de quem está lá. Está lá, eles têm uma visão completamente. Então você tem que adequar a visão deles ao que está acontecendo aqui na rua, com o teu porteiro, com o cara do bar. Tá? Mas eu sempre fiz questão disso, até porque eu nunca fui jornalista. Repórter, na verdade. Jornalista eu sou, pô. Desculpa. Eu nunca fui repórter. Porque não é meu jeito. E o repórter é a coisa mais importante do jornalismo. Então, eu achava injusto eu tirar o lugar de um repórter para ir para lá, se o melhor que eu faço era aqui. Eu sou bom de background, eu sou bom de coordenação, eu sou bom de planejamento, não sou bom de repórter. Além da Olimpíada, Copa do Mundo, você tinha o dia a dia do futebol, principalmente carioca, mas do futebol do Brasil, do mundo. E era um caderno diário, né? De 8 páginas. Chegou uma época, quer dizer, chegou um momento, normalmente o caderno do Globo é a segunda-feira, 8 páginas, 6 páginas e tal. Num determinado momento eu consegui fazer um caderno diário. E pôr um elefante nas costas. Tinha uma equipe bem maior do que as atuais e a gente conseguiu fazer. Tinha muito colunista, tinha o Pelada, tinha material de corrida. A gente começou a lançar corrida, surf, comportamento. Era um caderno que tinha uma proposta de não ser só competição, ser comportamento esportivo também. Principalmente, por exemplo, uma cidade como o Rio, que as pessoas correm o tempo inteiro. Sim. Então, falar de corrida, tinha uma página de corrida. Quer dizer, mas era uma maluquice minha, né? Porque te exigia o tempo inteiro, nem sempre você tem notícia, né? Mas foi fascinante. A gente começou o caderno, na verdade, a partir da Copa da África do Sul, em 2010.
porque iam ter, se não me engano, 5 ou 6 países africanos. Isso eu achei muito legal. Então a Helena Celestino, uma repórter, foi a vários deles, entendeu? E o Jorge Luiz Rodrigues, eu consegui mandar o Jorge Luiz 6 meses antes para a África do Sul. Como se fosse um correspondente, e ficava mandando notícias deste país, primeira Copa na África. Eu achei que era um barato. Isso realmente rendeu muito bem para esse caderno que continuou após a Copa. E era um setorismo diferente do que é hoje, né? Hoje em dia nos clubes, né? Você ia a clube diariamente. Completamente diferente. Você até viajava, se fosse o caso, para vocês terem uma ideia, vamos falar um pouquinho dos 100 anos. Estou falando da época que eu comecei em 86, tinha uma página de turf, tá? Uma página. Tinham 4 pessoas trabalhando em turf. Tinha um cara, cronometrista, que ficava lá no hipódromo, marcando o tempo dos cavalos para o cara do apostador, você está entendendo? Isso. Tinha cobertura diária de América e de Bangu, tá? Tinha um repórter de América e Bangu. No meu capítulo do livro, o Marcos Penido, um puta repórter, conta que ele começou no América, entendeu? E depois foi para os grandes clubes. Então, o setorista era completamente diferente. E mais, havia, isso não é, eu não tenho a visão que isso era bom e hoje é ruim, um contato muito maior com os jogadores, com todo mundo. Era uma coisa até promíscua em alguns momentos, tá? Para essa visão que tudo do passado era melhor. Não era promíscua. Teve jornalista que fazia dirigente em viagem de clube, tá? Então, calma lá. Então, tinha umas equipes muito maiores. Você fazia dia a dia de Bangu. Imagina fazer o dia a dia do Bangu hoje em dia. É algo inimaginável. Exatamente. Inimaginável. Mas era assim que era, e você tinha um caderno de 6 páginas diárias, era uma coisa muito maior. Você citou o Marcos Penido, só abrindo um parênteses aqui, eu fui setorista, ele no Vasco, no início dos anos 2000, eu era pelo Jornal do Esporte, ele era setorista de clube do Vasco, Penido. Ah, é? Só abrindo esse parênteses aqui. Não, eu queria te perguntar, ainda dentro desses 100 anos, mais especificamente desses 16 que você estava à frente da editoria de esporte, como foi mudando a cobertura dos clubes, assim, no dia a dia dos clubes? Você conseguia perceber essa mudança enquanto ela acontecia? Sim. Eu vou fazer só porém rápido para entender o meu capítulo do livro do Globo. Em meio de eu falar, voltamos a Houston, eu pedi 10 jornalistas para contarem histórias que viveram nesse período. O Celso Tiberê sobre a morte do Senna, o João Márcio sobre a história do Globo apoiando Maracanã e Mário Filho, o Marcos Penido sobre como é cobrir clube, entendeu? E Renato Maurício Prado sobre o Guga, a vitória do Guga em Roland Garros, que tinha ido lá fazer um torneio de Lyon e foi para coisa. Renato também sobre o título do Flamengo 81. Quer dizer, e você claramente, vamos pensar aqui, eu entrei em 90 estamos falando de 96 a 2012. Claro que houve uma mudança. Entendeu? Uma mudança a profissionalização da cobertura, a profissionalização dos clubes. Aquele negócio de ligar para jogador não existe mais, não existe mais, você tem um assessor de imprensa. Há um distanciamento maior entre qualquer atleta e o jornalista. Isso dificulta muito, entendeu? Você ligava o telefone, eu me lembro tinha um Arruda, excepcional pessoa da história do Globo, que pegava o telefone, ligava para o Zagallo e conversava com o Zagallo. E tinha uma matéria. Depois de um tempo, isso virou impossível fazer isso com o Romário, com o Renato Gaúcho, entendeu? Ficou impossível. Então, há uma profissionalização e há um afastamento muito parecido com hoje, mas esse processo desse afastamento. Depois entra a internet, as redes sociais, e aí é uma mudança radical, quer dizer. Sim. Eu acho que não existe nada que tenha sido mais atingido pelas redes sociais do que o jornal em papel. Então, você passa a ficar num momento que a notícia... você segura para amanhã, você dá agora, dá no momento, você segura, mas o furo perde muito a importância. Eu me lembro, para contar, que eu acordava às vezes cedo para ir ver, isso no tempo que o Jornal do Brasil ainda estava forte, para ir lá na minha porta, abrir a porta, como editor de esporte, para ver o que o JB tinha dado, para se tomasse um furo, chegava aqui arrasado no Globo. Quer dizer, isso perde. O furo passa a ser uma coisa imediatista, entendeu? Sim. Você dá um furo, toma outro, vai. Quer dizer, aquela coisa mais... trabalhada. Mais trabalhada, mais demorada, ela acaba. Você vira o dia a dia, você ganha. E no início eu peguei uma fase um pouco complicada, porque
a gente não sabia direito como fazia a internet. Hoje vocês estão muito mais certos do que tem que fazer, até porque o papel acabou, entre aspas. Então, naquela época, não. Você tinha as duas coisas, né? Você não achava que o papel tinha acabado e, ao mesmo tempo, você não tinha certeza que a internet ela ia ser paga? Ela ia ser sem paga? Ia ser gratuita? Tinha várias discussões, né? E hoje em dia é um setorismo bem diferente em relação a alguns anos. Tem muitos influenciadores que são torcedores do clube, abrem o jogo abertamente dizendo que são torcedores do clube, são influenciadores, são jornalistas, vão às coletivas e vão aos treinos. Era uma facilidade que você tinha antigamente. Quando chegava numa entrevista com o jogador, você dizia que era o Jornal Globo, né? Hoje em dia isso morreu um pouco, porque você tem milhares de pessoas. Casé TV, você fragmentou o que aconteceu no universo da comunicação. Foi uma coisa que aconteceu. Não pro lado bom às vezes, entendeu? Porque às vezes muitos influenciadores são pagos pelos quatro dirigentes dos clubes, tá? Uma eleição em clube eu participei de 3. É impressionante, né? Muitos dos influenciadores e não sei o que e tal estão sendo bancados por um candidato ou outro, você está entendendo? Eles são também dependentes da estrutura do clube. Mas mudou completamente essa fragmentação que aconteceu também na cobertura dos clubes, que hoje é, para mim, até difícil de entender. Na questão do saudosismo que você estava falando, e sem querer já determinar se o passado era bom e o atual é ruim, ou vice-versa, tem uma história muito marcante para o jornal, dentro desses 100 anos, e também na sua trajetória no jornal, que foi quando o Eurico Miranda, em um dos mandatos dele no Vasco, começou a censurar a imprensa e censurou o jornal Globo de ir aos treinos e aos jogos. E chegou a mandar uma carta para o jornal. Isso aconteceu da seguinte forma. O Eurico ficou revoltado por alguma coisa e na verdade, ele proibiu... Também não era difícil dele ficar... Não, isso ser inimigo do Eurico conta no meu currículo. Ele proibiu o jornal Extra, de assistir os treinos. Nós entramos na justiça dizendo o seguinte: você não pode proibir um. Só pode proibir todos, não é? Você não pode deixar um e o outro não. Então ele passou a proibir todos, e aí criou uma tremenda crise. Então a postura do jornal foi isso: não podia proibir um, ou proíbe todo mundo ou deixa todo mundo ver. E acabou que a coisa caminhou, mas era um momento de muita guerra entre o Eurico e as organizações Globo, inclusive Globo, e o Eurico você sabe como é que é, né? O Eurico era passional totalmente e tal, todo era inimigo, quer dizer, tinha esse lado. Foi isso que aconteceu, ele não deixou o Extra participar. E só resolveu quando acabou o mandato do Eurico? Não, depois houve uma composição sem haver composição. E resolveram? Porque senão ninguém cobriu o Vasco. Imagina que situação era essa, o treino do Vasco não tinha ninguém. Porque não podia. O juiz tinha dito, ou entram todos ou não entra ninguém. Ele não queria deixar o Extra, não entrava ninguém, né? Sim. E agora um outro capítulo marcante também dessa história, e dessa vez mais recente, foi quando em 2007 o jornal publicou uma capa do Sport. Conta essa história pra gente. Não, a capa é o seguinte: o Sport que ele está falando é o Sport de Recife, o Clube Sport de Recife. O Globo sempre teve um bom humor nas capas. Eu adorava capa, eu adorava fazer capa. Ganhei até um primo S com uma capa. E o seguinte: o Sport tinha vindo jogar aqui no famoso 1000 gols do Romário. Contava até casado contra solteiro, o Romário contava. Tá. Logo depois, ou logo antes, o Sport veio jogar no Rio, coincidentemente. O Fluminense tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil. Aí eu não aguentei, e sempre perdeu. Aí eu não aguentei. Se você quer uma festa, quer alguém para vir para sua festa, convide o Sport. Aí uma molecada, mas nesse espírito carioca, dei o endereço. E esse espírito bem-humorado era, inclusive, uma essência pro Globo. Isso, era uma coisa até que eu falei aqui, que era, para mim, pelo menos, e sempre foi a característica do Globo. Uhum. E aí eu coloquei uma capa dizendo, se você quiser vir, animador de festa, tem o Sport, o endereço é esse, não sei o que, para... Obviamente, estava no início da internet. Os torcedores do Náutico do Santa Cruz começaram a brincar com isso, com o Sport. Deu uma confusão. E eu tive, porque na cabeça lá do pessoal, isso não era normal. E para nós era. Tive que entrar ao vivo em rádio de Pernambuco, dizendo que era uma forma bem-humorada, que a gente cansava de fazer isso aqui no Rio de Janeiro, que lá não tinha esse hábito, não tinha o objetivo de atingir o esporte.
Mas naquela época já tinha, então entraram Não sei se tinha Facebook naquela época, que era da minha sobrinha me xingando, quer dizer, foi um negócio meio pesado. Nessa época, se fosse agora, seria o famoso, você seria cancelado, né? É o termo da moda, né? Seria cancelado pelas redes sociais. Isso talvez dá saudade do passado, é que hoje em dia você tem que tomar um cuidado com tudo, com não sei o que e tal. Naquela época você podia ter um jogo, desde que respeitoso, um pouco maior. Mas essa capa de 2007, hoje ela valeria também, não valeria? Para os dias atuais, você acha que não? Eu faria, mas seria uma violência brutal. Você imagina xingarem sua mulher, sua sobrinha, sua irmã. Sim, você diz a reação. E com a internet então, facilita muito esse tipo de reação. Naquele tempo, se a internet estava engateando naquela época, e xingaram minha sobrinha, não sei o que tinha algo, não me lembro se era Facebook na época. Você imagina isso hoje, cara? Era o Orkut. Era Orkut, isso é Orkut. Imagina isso hoje. Ia ser uma violência brutal. A violência ia prevalecer, entendeu? Sobre isso. Pena, né? Ainda dentro da questão que você falou de, enfim, do jornal ter sempre tido essa característica de ser bem-humorado ao mesmo tempo que respeitoso ali nas capas, como é que funcionava essa escolha, assim? Desde antes até da sua entrada como editora, até durante... Era um peso muito grande ter essa obrigação de escolher as capas que iam para o Globo, um jornal tão importante, talvez o mais importante do país. Não, só para... Eu sempre adorei fazer capas. Então, uma característica do meu período, que não teve antes e depois diminuiu, eu sempre gostei de capas. Então, o caderno de esportes, que não era assim antes, não era assim. Era um texto, a crônica do jogo na capa. Eu preferi, como eu gostava de fazer capas e não fazer matérias. Então, a capa virou a capa mesmo, ou seja, não é como a primeira página que tem várias, não, é um fotão para aproveitar as fotos, que eu sempre adorei. Eu venho de televisão, comecei em televisão, tá? Então, sempre tive essa visão gráfica das coisas e eu queria trabalhar a capa, que é grandona, uma página do Globo, trabalhar como capa mesmo, e o esporte permite isso absurdamente. Um cara vibrando, um nadador, sabe? E muito na vertical, que a capa também. O esporte permite muito você trabalhar na vertical. Sim. Mais do que na horizontal. Então, era perfeito para mim. Eu adorava fazer capa, sempre adorei. Então, teve essa característica, que não era anterior, sem querer mas não era muito normal fazer antes. E depois virou um pouco influenciado, mas sempre foi uma característica desses 16 anos. E Olimpíada e Copa do Mundo é um prato cheio para capas, exatamente. Né? Somente Olimpíada que é Mas esporte é um prato feito. Sim. Ou seja, o jogo no Maracanã é maravilhoso, entendeu? No momento em que a tecnologia permitia ter fotos melhores, tinha um momento que você não conseguia, era telefoto, não. Mas depois, no meu tempo, você conseguia ter fotógrafos maravilhosos, Jorge William, Ivo Gonzalez. Então você conseguia ter numa Olimpíada, então é uma maravilha. E eu gostava muito daquilo, eu achava aquilo plasticamente muito bonito, entendeu? E você comentou do Prêmio ESSO que você ganhou em 2006? Porque o Alvin, inclusive, está aqui com a gente até hoje. O Alvin estava, o Télio Navega também. É o seguinte... Eu conversei com o Rodolfo Fernandes, que era o editor de redação, pessoa espetacular, que morreu precocemente, e pedi ele para usar o bonequinho do Globo, aquele bonequinho que aplaude. Bonequinho viu. Bonequinho viu. Nunca tinha se usado fora de cinema, tá? Mas a Copa da Alemanha, de 2006, a seleção brasileira parecia uma superprodução, entendeu? Quadrado Mágico, Adriano, Ronaldinho, Ronaldo. Era um já ganhou, teve lá na Suíça, não sei o que, um já ganhou. Eu pensei que aquilo poderia ser tratado como uma superprodução. Então é um grande filme que vai ser lançado, então o bonequinho fazia aplaudia, ou ficava chateado se o Brasil jogasse mal, e aí no Brasil eliminado, e é o bonequinho indo embora. Aquele bonequinho indo embora, capa e branco, só com o bonequinho indo embora, e aí ganhou lá o Prêmio ESSO. E agora, outra coisa, o Bernardo comentou muito bem, até pelo cargo de editor também do Extra,
a obrigação de ter o caderno ali, 8 páginas diariamente, com a cobertura dos clubes, e às vezes alguns clubes, o noticiário de alguns clubes não ia sustentar uma página inteira. Às vezes o Botafogo não teria o noticiário suficiente para sustentar uma página inteira, ou o Vasco também. Nem sempre era uma página inteira. Uhum. Mas falando francamente, se vira, meu irmão. Se vira, ué. Se você tem meia página de Botafogo, tem que ter meia página de Botafogo. Se organiza, vai ter dia que não vai ter nada, faz uma entrevista 2 dias antes, entendeu? Se vira. Sim. E eu usava muito colunas, tinha muita coluna, tinha uma época que você tinha o Adnei, por exemplo, tinha o Bial, que era Fluminense num dia, o Adnei, que é Botafogo, no outro, o Renato Maurício Prado, cada dia era uma coluna, tinha um Pelada Como Ela É, que é quase meia página. Então eu enchi de coisas diferentes para não ficar sobrecarregado, entendeu, os clubes. E os esportes, assim, como vôlei, basquete, tênis, isso, você também cresce, claro, você tinha um espaço também maior. Tem espaço para ele, né? Que hoje é basicamente, agora, ele era perdeu uma muito pedreira. espaço hoje, né? É que se achava naquela época, eu achava, e a redação também, que tinha anúncio para um caderno de 8 páginas, tá? Às vezes era 6 diários, e tinha anúncio, valeria financeiramente. Valeu uma época, depois não, e a gente acabou. Mas valeria e tinha leitor, era um outro tempo completamente diferente, né? E tem como fazer uma comparação entre essa exigência, entre aspas, por um caderno grande, por um caderno recheado ali de boas matérias, um caderno que conseguisse complementar matérias de outros esportes, essas modalidades olímpicas, com o noticiário dos clubes? Tem como fazer uma comparação entre essa exigência com a exigência atual do mundo digital? Talvez pela cobertura no digital, a cobertura em busca por audiência, essa coisa que é tão presente no jornalismo não, hoje em dia? Por exemplo, naquela época você tinha um problema de espaço. Uma folha, uma página de jornal é um espaço limitado. Hoje não existe isso, a internet não limita. Então você perguntar o caderno, era ótimo, porque o caderno não limitava muito o espaço. Era o repórter chegar e eu falar, olha, você tem 15 centímetros, era em centímetros, 15 centímetros é isso aqui, para fazer o noticiário do Fluminense. O cara chorava. Então eu consegui aumentar esse espaço. Chega a internet, permite que você trabalhe mais sem espaço. Você sai daquela limitação de uma página de jornal papel e você pode trabalhar na internet maior. No início, por exemplo, era engraçadíssimo, porque você fazia assim, você fazia uma matéria desse tamanhinho para o jornal e desse tamanho para a internet, entendeu? É uma visão meio distorcida de que a internet permitia tudo, aí você aumentava para a internet. Mas hoje em dia, teoricamente, permite um aprofundamento maior. Não é o que eu acho que ocorra, mas hoje em dia permite, não tem mais limitações em termos de espaço. Hoje as limitações são financeiras, pessoal, custo. São outras limitações que não permitem ser usado como se pensava que seria usado, como eu tentei fazer, eu crescer o caderno, entendeu? Uhum. E você acha que as redes sociais, como você acha que as redes sociais influenciaram nesse jornalismo mais, no jornalismo de maneira geral, assim, no jornalismo esportivo? Só abrindo parênteses aqui, fazendo uma pergunta, o que você acha das pessoas que vão às coletivas dos times e perguntam, o que é? Professor X, treinador X, a gente hoje venceu, a gente hoje perdeu. É uma distorção monstruosa. Você me lembra a Copa da França? Na véspera do jogo, estreia do Brasil, só podiam fazer 4 perguntas. Aí chega um jornalista, o quarto levanta e pergunta, Zagallo, o que acha de ausência de Equador em la Copa de França? Quase bateram nele. Primeiro, eu acho isso uma vergonha, mas é os tempos. E segundo, cara, eu sinceramente, eu acho que é uma inflação de informação. Entendeu? Eu acho que é um excesso de informação e não... Acho muito confuso, entendeu? Muito... Vamos fazer aqui uma coisa para não parecer que tudo que era antes era bom. É o seguinte, antigamente tinha o que se chamava tutorial. É o seguinte, nós, repórteres de esporte, escolhíamos o que o leitor ia ler ou não, certo? Você ia no clube, escrevia lá os seus 30 centímetros, então você decidia o que o cara ia ler. Se o cara fosse Flamengo doente, ele ia no Globo isso, no JB isso, certo? Era uma postura meio esquisita também, né? Você que escolhia. Agora virou um bunda lelê ao contrário. O cara pode escolher 400 versões, 400 coisas sem a menor importância.
Então virou o outro lado. E acaba ficando ansioso para cada vez mais consumir mais o conteúdo do próprio clube. Também. Sem saber o que é de verdade naquela confusão toda. Sem saber diferenciar. O que é o jornalista que vai perguntar, nós vencemos? Você vai confiar e acaba isso a internet é clássica. Você acaba indo com as pessoas que falam a mesma coisa que você quer, né? Isso existe em política, existe em futebol também. Você acaba entrando nos blogs, nos dos jornalistas torcedores do clube. Então não tem contraditório. É todos pensando igual. Isso existe em política hoje em dia e existe em futebol também. São todos pensando igual, né? Sim. E agora, mais para esses últimos anos, em 2013 você saiu do Globo, desse cargo de editor ali, 2012, 2013. 2012, final eu fui, eu não sei, me deu uma maluquice, minha mulher quer me matar até hoje. Eu recebi um convite para assumir a Secretaria de Futebol durante a Copa do Mundo. Imagina o seguinte, o cara é doido por música, e ele recebe um convite para assumir alguma coisa em Woodstock. Ele não vai, ele vai ficar o resto da vida achando que ele é um imbecil, não vai? Então, eu, apaixonado por futebol, joguei no Flamengo no Infanto um tempo, recebo um convite para durante a Copa do Mundo ir trabalhar ligado à Copa do Mundo com futebol para tentar melhorar o futebol brasileiro e tarará, tarará. Cara, se eu não fosse, eu ia me arrepender pro resto da vida. Minha mulher quer me matar até hoje. Mas eu pedi para sair para ir para Brasília, fiquei 2 anos lá. Até fiz coisas legais. Mas você se arrepende hoje em dia de ter... Nem um pouco, nem um pouquinho. Eu vi 16 jogos da Copa do Mundo, cara. Eu que não tinha ido à Copa, nunca tinha ido à Copa à Olimpíada, eu vi 16 jogos, a final, as 2 semifinais, o maldito 7-1, a estreia do Brasil. Então, para mim, parecia um parque de diversões, né, cara? Um apaixonado por futebol. E falando sobre a sua participação na Secretaria, no Ministério do Esporte, como foi, assim, antes da Copa? Porque você entrou um pouco antes. A minha secretaria não cuidava exatamente da Copa do Mundo. Essa era a Secretaria Executiva, que é o segundo cargo. Eu acho que foi legal. O Profut foi um pouco uma sugestão nossa, que era trocar as dívidas do clube por uma série de medidas que acabou acontecendo. Depois de cedo, eu vou ficar aqui vendendo meu peixe mais rápido. Depois de 7 anos voltou a ter campeonato de futebol feminino, que não tinha, tá? O brasileiro de futebol feminino foi na minha gestão que conseguiu. Mas deixa, eu não queria ficar falando de mim, não. Vamos voltar para o... Não, e como é que foi participar da Copa do Mundo, sediada aqui no Brasil, assim? Fala um pouco mais dessa experiência também. Não, é espetacular, né? Porque você vê desde o não vai dar certo, não vai construir estádio, não vai acontecer nada, é desesperador. Esse dinheiro podia usar a escola. Eu tive debates que eu participei para explicar, olha só, o custo dos estádios é 0,01% do orçamento de educação. Então, defender uma coisa que eu posso defender até hoje, e vão dizer, não, esse cara é um imbecil. Mas é que a Copa era legal, foi legal, como a Olimpíada. Então era muito difícil, porque havia uma tendência a achar que era melhor construir, aquela história, construir, até minha filha, construir escola, construir não sei o que, não estádios e tal. Foi e eu tinha que defender, coisa que para mim não teve problema, a realização de uma Copa do Mundo do Brasil. O Ronaldo até foi muito massacrado na época, ele deu uma declaração dizendo que não se faz Copa do Mundo com hospital, mas com estádio, enfim. Aí foi uma questão polêmica e evidentemente naquele momento se usou a Copa do Mundo por outros fatores do FIFA, eu estava em Brasília naquelas violentíssimas manifestações da Copa das Confederações. Sim, Eu estava lá. E Bernardo quer fazer alguma última consideração? Então, para encerrar, assim, nesse tempo já que você trabalhava na Secretaria do Ministério do Esporte, você já clamava por uma pauta que ainda até hoje é muito falada, que é a profissionalização do futebol, assim. Teve até uma entrevista que você deu logo que começou na Secretaria, aqui para o jornal mesmo, onde você falava disso, e pedia também o fim das reeleições eternas dos dirigentes. Eu acho que isso melhorou muito nesses anos. Eu acho que hoje você tem a Leila, você tem o BAP. Eu acho que nesse processo de 2013 aí que a gente está falando para cá, houve uma monstruosa profissionalização no futebol brasileiro. E que falta caminhar mais, né? O Tuninho, secretário,
Então, se fosse hoje, estaria satisfeito assim com... Não. Eu, se fosse o Toninho secretário hoje, estaria enlouquecido para tentar mudar o calendário brasileiro, porque não tem sentido a gente não ser igual à Europa, não tem sentido no meio do Campeonato Brasileiro você vender os seus jogadores. Mas não patrocinadores, eu te patrocino no meio do ano, você vende todo mundo. Não, tem muita coisa. A CBF tem poder demais, tem a tal liga, essa maldita liga que agora é dividida entre dois lados, ridículo isso. E agora está todo mundo apoiando o Edinaldo, é isso? Eu vi a Leila, o Textor. É inacreditável, né? Então, talvez puxando o saco para daqui a 2 anos conseguir fazer a liga. É a única justificativa que eu vejo. Não, eu acho que avançou muito, mas tem muito ainda a avançar. Não tem sentido o Campeonato Brasileiro ser da CBF. É ridículo. Só mais uma coisa assim, saindo, já que a gente está fora do campo e bola, as SAFs, você vê como algo positivo aqui para... Profundamente. Eu sempre apoiei as SAFs. Profundamente. Só tomando cuidado. Eu era favorável à SAF alemã. Qual é a diferença? O Bayern de Munique, 51% ficam com o clube, 49% são vendíveis, vamos falar assim, vendáveis. Aqui não, aqui se fez um modelo que podem comprar 90%, 70%, no caso do Vasco. Mas eu acho que é um caminho, precisa de alguns ajustes. Fair play financeiro, a punição para quem não paga, mas eu acho que é o caminho. Eu não vejo outro caminho, até porque não pode ter outro. Qual outro caminho? Mas você vê um caminho, por exemplo, um clube como Flamengo e Palmeiras, por exemplo? Você acha que o sim, acho que a longo prazo vai. Eu acho que vai ser que nem a Premier League. O Flamengo não quer porque não precisa. O faturamento do Flamengo é maior que o Fluminense, Vasco e Botafogo juntos. O Flamengo deve ser uma das maiores 200 empresas do Brasil. Então não interessa nesse momento. Vai chegar um momento que o Flamengo vai descobrir o seguinte: como é que vai construir o estádio? Você viu que o BAP já deu uma parada no estádio. Porque por mais que você fature no estádio, o governo vai ter que fazer uma SAF. Alguém vai ter que entrar com 3, 4 bilhões para fazer o estádio, senão vai tirar da onde? E aquela teoria que eu adoro, que futebol, você pode fazer a melhor administração do mundo, cara. Você pode ser o cara mais inteligente, dando lucro. Perdeu 3 jogos, amigo, você é uma besta quadrada, entendeu? O Campeonato Carioca demite treinador. Todo Exatamente, diz que não vale nada, ridículo isso. Diz que não vale nada, mas demite treinador, né? Eu fiquei curioso, assim, você falou que se eu fosse o Toninho secretário, tentaria mudar o calendário, assim. Teria alguma sugestão? Talvez... Não, eu sempre fui favorável. Agora, o problema é que é uma decisão da CBF dos patrocinadores, das televisões. Eu acho um absurdo o Campeonato Brasileiro, o calendário brasileiro. Antigamente era engraçado, porque tinha Brasil, Turquia, Peru, tinha os países. Agora nem esses mais tem. Então o Brasil é o único que tem um calendário ao contrário do europeu. E é muito maluco isso. Mas não vai poder jogar em dezembro. Na Alemanha também não se joga Tem uma pausa no campeonato. Tem uma pausa entre, sei lá, de 20 de dezembro a 15 de janeiro. Faz essa pausa aqui também por causa do calor. Agora é uma maluquice. Imagina se eu sou um patrocinador, patrocino teu clube, e no meio do ano você vende todos os seus bons jogadores. Não, maluquice, né? Fora que tem que parar o Campeonato Brasileiro, meio do ano, Copa América, Mundial de Clubes, Copa do Mundo. Eu acho incompreensível. Mas... esse ano tem um problema no calendário que o campeão da Libertadores, se for um clube brasileiro, ele vai disputar o Mundial Interclubes, né? Com o brasileiro rolando ainda, que a data do brasileiro de uma rodada é 21 de dezembro. Esse Interclubes é 11 de dezembro, 15 de dezembro, enfim. É um caos completo. Comebol e a FIFA até prometeram ficar de olho nessa questão, a ver quem vai ser o vencedor da Libertadores, mas mesmo assim seria uma coisa que seria resolvida só lá na frente, como aconteceu no ano passado. Então poderia ficar incerta ainda, né? Os clubes poderiam ficar sem ter como se programar em relação a isso. O Campeonato Brasileiro, que deveria ser o filé mignon, não é. Muitas vezes os times deixam de botar os times titulares pensando no jogo da Libertadores, pensando no... Você acha que vai acontecer nas rodadas do Campeonato Brasileiro, faltando poucos dias, 15 dias, vamos por 15 ou 20 dias, para o Mundial de Clubes no meio do ano? Vai poupar jogador, não vai? Se o calendário fosse igual à Europa, não precisava, estava de férias, né? Mas, paciência. Bom, Bernardo quer fazer mais alguma... Foi ótimo, papo muito agradável, show de bola. Eu que agradeço aí o convite de vocês e voltar para cá, é tão bom voltar para minha casa, como diria o outro jogador. Toninho, obrigado pela participação, tá? Obrigadão, gente, obrigado. Esse foi mais um Toque Passa, espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho para ver quem vai ser o nosso próximo convidado. Obrigado.